nós estamos diante da quinta igreja do Apocalipse. Nós já estudamos 4 igrejas, já fiz sermão aqui de 4 igrejas. Domingo passado deveria ser essa, mas por domingo passado ser o Dia das Mães, eu trouxe uma palavra específica para as mães. Depois essa palavra vai estar disponível no nosso YouTube, caso você não tenha conseguido vir. E hoje nós estamos diante da quinta igreja. A quinta igreja é a igreja de Sardes. E essa é a igreja morta-viva. Essa é a igreja que tinha aparência de viva, mas estava morta. Uma coisa é parecer estar vivo, outra coisa é estar vivo. Uma coisa é a aparência, outra é a performance. Uma coisa é o que aparentamos ser, outra coisa é o que somos. Uma coisa é o que aparentamos ser no público, outra coisa é o que somos no secreto. E Deus, Jesus, Ele esquadrinha, Ele conhece as nossas obras, Ele faz uma análise profunda. Ele não olha como os homens olham, Ele não vê como os homens vê. O olhar dele não é um olhar superficial. O olhar dele, Ele vê o coração, Ele vê as motivações, Ele vê o que está por trás, e Ele enxerga essa realidade em nós. Será que nós somos mortos-vivos? Será que nós temos aparência de vivos, mas estamos mortos? Será que o nosso espiritual aparenta ser, mas não é? Será que nós somos como aquela figueira que Jesus amaldiçoou, porque ela aparentava ter fruto, mas não tinha? Que coisa triste é quando aparentamos ser algo e não somos. E a pessoa que nos conhece de forma verdadeira, genuína, que é Jesus, Ele sabe. O Salmo 139 diz que Ele sonda os nossos corações, Ele nos esquadrinha, Ele nos conhece. Ainda que antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já sabe qual é. Ele conhece o nosso entrar, o nosso sair, Ele conhece tudo de nós, Ele esquadrinha os nossos corações. Eu não sei se essa realidade bíblica te assusta ou te conforta. Porque tem uma pessoa, talvez a sua esposa não te conheça verdadeiramente 100%, mas Jesus te conhece. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe como você é quando não tem ninguém olhando. Porque às vezes incorremos no erro de olhar para um lado, olhar para o outro e não vermos ninguém. Mas a gente esquece de olhar para o céu, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Os 7 Espíritos do Senhor estão passeando sobre a terra, estão olhando para os seus filhos. Olha o que Ele fez com Jó. A Bíblia diz que Ele olha para Jó e diz: observaste o meu servo Jó? Homem fiel, homem temente a Deus, homem que se desvia do mal, homem que intercede pelos seus filhos quando eles estão nas festas. Esse era Jó. Quando o Senhor nos observa, que adjetivos o Senhor dá para nós? Quando o Senhor nos observa lá do céu, o que Ele diz a nosso respeito? O que Ele fala de você? O que Ele diz a respeito de você? O que Ele fala a teu respeito? Que características Ele lista sobre você? Que elogios Ele faz? Que críticas Ele faz? O Senhor está a nos observar, o Senhor está a nos ver. Essa igreja Sardes era uma igreja que aparentava ser, mas não era. Por isso o título dessa palavra é a igreja morta-viva. Uma igreja que tinha aparência de viva, mas na realidade ela estava morta. É talvez uma das declarações mais assustadoras da Bíblia. A pessoa tem a aparência de estar viva, mas quando Jesus esquadrinha, essa pessoa está morta. Essa pessoa só tem uma falsa piedade. Essa pessoa só aparenta frutos. Essa pessoa só tem flores, porque as flores antecedem os frutos, mas quando se procura os frutos, não tem. Foi por isso que Jesus amaldiçoou a figueira.
porque ele esperava encontrar frutos. E quando ele esperava encontrar e não encontrou, ele amaldiçoou ela. É a falsa aparência. É às vezes as máscaras que nós usamos. As máscaras que nós nos enganamos com elas. A gente fica colocando máscara. O próprio Moisés colocou uma máscara, você sabia? Moisés subiu para receber as tábuas da lei. E quando ele voltou, ele vinha com o rosto resplandecendo. A Bíblia diz que ele colocava um véu sobre o seu rosto. Mas ao longo dos dias aquele brilho ia passando. E Moisés não queria mostrar para o povo que o brilho tinha passado. E ele continuava com um véu na cara. Mas não tinha mais brilho. Quantos de nós usando máscaras para que as pessoas olhem para nós e imaginem algo? Para que as pessoas olhem para nós e digam: olha como ele é crente, olha como ela é crente, olha, vai para a igreja, olha, faz isso. Mas o Senhor, Ele olha dentro de nós. O Senhor olha para dentro dos nossos corações, olha para dentro das nossas motivações. E uma hora as máscaras caem, uma hora todas elas caem, todas elas vêm à tona. Aquilo que estava em oculto, uma hora vem a descoberto, porque não há nada escondido diante do Senhor. Não há nada. Os segredos que nós fazemos nos escondidos, no nosso secreto, quando estamos só, se nós não confessarmos, se nós não buscarmos restauração, se nós não tirarmos as máscaras e nos expormos à luz do Evangelho, uma hora eles vão ser trazidos à luz e podem nos causar vergonha. É muito melhor confessarmos, é muito melhor termos hombridade, dizer: é isso que eu sou, é isso aqui, e não usar máscaras, ser transparente na presença do Senhor. Essa era uma igreja que era uma igreja rica, era uma cidade rica na história, na cultura, no comércio, já tinha sido capital, conhecida por luxúria, por riqueza, por autoconfiança, já tinha sido um grande bastião militar, e pelos seus grandes muros, era uma cidade que se considerava impenetrável. Os muros eram tão altos, olha aí a imagem, a gente colocou para chocar mesmo. Então os muros eram altos, os muros eram impenetráveis, e por assim eles pensavam, eles não vigiavam, eles não tinham atenção, ao ponto que essa cidade foi invadida 2 vezes. Quando falta vigilância nas nossas vidas, esse é o primeiro passo para a queda. Quando achamos que nós já somos super crentes, quando achamos que já podemos baixar a nossa guarda, quando achamos que não precisamos mais orar todo dia, que não precisamos mais ler a Bíblia todo dia, que não precisamos ter as nossas disciplinas espirituais todo dia, a autoconfiança entra dentro de nós e é o primeiro passo para nós cairmos, a falta de vigilância. Por isso o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, ele diz assim: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. A nossa vida precisa ser uma vida de vigilância espiritual. Essa cidade era uma cidade que achava-se uma cidade: ninguém vai entrar aqui, ninguém vai invadir, os nossos muros são altos. E elas foram invadidas 2 vezes. Invadida uma vez pelo rei da Pérsia Ciro, e invadida outra vez por um rei chamado Antíoco. E essa verdade espiritual é a verdade a qual Jesus escancara aqui na carta. Vocês precisam ser vigilantes, porque vocês estão aparentando uma coisa, mas vocês não são. Vocês têm aparência de viva, mas vocês estão mortas. Era uma igreja acomodada, uma igreja autoconfiante, uma igreja sonolenta, uma igreja espiritualmente morta. Nós podemos manter diante dos homens uma boa reputação, e mesmo assim estar à beira da morte. Nós podemos, diante dos homens, diante da sociedade, diante das pessoas, aparentar ser grandes coisas.
Já aconteceu isso com você? De você olhar para o outro e dizer, não, ele está bem, ela está bem. Mas nós não conhecemos a pessoa. Nós não sabemos a realidade que ela vive. Nós não sabemos as suas entranhas. É possível manter estruturas, cultos, nome, atividade, e mesmo assim não ter vida no altar. É possível. Mantém tudo. A aparência continua. Mas quando procura vida, não tem. Sardes era uma igreja famosa. O texto diz que ela tinha nome, tinha renome, tinha reputação. Se fosse nos nossos dias, era uma igreja que tinha milhares de seguidores. Era uma igreja estruturada. Era uma igreja grande, arquitetônica. Era uma igreja com um marketing poderoso, com várias câmeras apontadas, com luzes apontadas. Mas Jesus não se impressiona com o que impressiona os homens. Tem coisa que impressiona os homens, mas não impressiona Jesus. Tem coisa que os homens olham e dizem, uau, mas essas coisas não impressionam Jesus. Essas coisas não movem o coração de Jesus, não mesmo. Nós incorremos no erro de Samuel, quando foi ungir Davi. Ele olhou para os seus irmãos, todos atléticos, todos fortes, todos próprios para a guerra, para a luta, todos soldados, passavam um por um diante dele e dizia, é esse, forte. E Deus dizia, é não. Foi se passando filho a filho. Samuel, no seu discernimento falho, achou que era algum daqueles. Por quê? Pela aparência. A aparência engana. A aparência engana. Cuidado, queridos, com a aparência. Cuidado com as pessoas manterem uma máscara, esteja perto de pessoas vulneráveis, esteja perto de pessoas humanas. O que ela é? Humana. Ela falha também. Ela tem os seus dias difíceis também. Ela não é um super crente espiritual, ela é humana. Então, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Deus enxerga o nosso coração. Deus enxerga o nosso íntimo. Deus enxerga a nossa motivação. Enquanto todos aplaudiam a igreja de Sardes, Cristo reprovava a igreja. Cristo trazia uma declaração forte: você tem nome de que vive, mas você está morto. Essa era a declaração a qual Jesus se relaciona com essa igreja. Que declaração assustadora. Você tem nome de que vive, mas você está morto. A igreja morta vive. A igreja zumbi. E percebam, a nossa sociedade está começando a colocar esses conceitos em outras coisas. Coisas que não têm vida. Coisas que estão mortas. Percebam? E as pessoas querem dar uma aparência de vida. Não se distraiam por isso aí, tá? Olha o que é isso, hein? Pô, então tem que matar. Vamos dar uma pausa e matar. Sabe? Levanta, homem. Mata, você vai. Homem de Deus. Tu vai... Rapaz. Cuida, homem. Vai. Tudo bem. Aí, isso. Aí sim. Ganhou meio ponto, viu, seu Luiz? Meio ponto. Um ponto não, só meio. Gostei. E agora, vamos continuar. Mas eu já estava psicologicamente sentindo, eu não pude. Eu vou cagar com o meu cabelo. Amém, bora voltar aqui no nome de Jesus.
Então, Sardes é um alerta para nós, para a nossa igreja, para o nosso cristianismo, para a nossa fé, para aquilo e a forma que vivemos a nossa fé, o nosso cristianismo, porque nós percebemos à luz dessa igreja que é possível manter uma boa imagem pública e ao mesmo tempo estar em ruína espiritual, e ao mesmo tempo estar morto, porque, como frisei, uma coisa é parecer vivo e outra é estar vivo. Uma coisa é parecer, outra coisa é ser. Sardes recebe o nome de viva, mas ela precisava de forma desesperada ressuscitar. Tem áreas na sua vida hoje que precisam ressuscitar. Talvez seja até você, a tua fé, o teu cristianismo. Queridos, tem hora que a palavra vem para nós mesmos e a gente fica com vergonha. A gente, tem fulano olhando, tem cicrano olhando. Não, querido. Se a palavra é para você, olha o que o verso 6 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não endureça o seu coração. Se coloque diante do Senhor. Porque eu acredito que sim, tem áreas da nossa vida mortas. Tem áreas da nossa vida que precisam ser ressuscitadas. Pode sim ser a área espiritual, mas pode ser a área emocional da nossa vida. Está destruída, está abatida, e nós precisamos ressuscitar. Nós não temos mais alegria, e nós precisamos voltar a sentir essa alegria do Senhor de novo. Nós precisamos voltar a sorrir de novo. Nós precisamos voltar a nos alegrar de novo. Às vezes a nossa área física precisa de uma ressuscitação, mas nós precisamos, e Jesus nos chama, à luz dessa igreja, a deixar a aparência e a agarrar uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé vibrante. E eu queria pontuar aqui algumas coisas. Primeira coisa, no verso 1, vamos deixar sua Bíblia aberta, por favor. O verso 1 diz assim, a parte B aí do verso diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sardes, como falei, era uma igreja famosa, uma igreja que tinha reputação, uma igreja que tinha uma glória passada, mas a igreja refletia essa identidade, rica em reputação, mas espiritualmente falida. Os crentes de Sardes talvez fossem respeitados na sociedade, mas não causavam nenhum impacto, não causavam nenhuma diferença no meio da sociedade. Quantas vezes nós até podemos manter uma fé ativa, nós podemos vir para os cultos, nós podemos usar palavras de crente. Tem gente que está usando palavras de crente, tem um linguajar crentez. Jesus diz assim: você vai dizer Senhor, Senhor, eu expulsei demônio em teu nome, eu curei, eu fiz isso. E a resposta de Jesus é: eu não te conheço. São pessoas que tinham um linguajar crentez, são pessoas que tinham a aparência de serem cristãs, de serem crentes, de serem verdadeiras, mas era a aparência. Elas não estavam vivas, elas estavam vazias por dentro, elas estavam mortas por dentro. Sardes mostra para nós que é possível ter movimento, mas não ter vida. Nem tudo que anda está vivo. Podia ter fama, mas não tinha mais fogo, não tinha mais presença. Estava cercado de muitos ministérios, mas estava longe do altar, longe da intimidade com Deus. E eu preciso que você pare por um instante e faça um exame pessoal. Olhe para dentro de você mesmo, faça uma investigação profunda dentro de você. Se pergunte: como a minha vida está? Como eu sou quando não tem ninguém olhando? Que tipo de fé eu expresso no meio da sociedade, no meio da faculdade, que as pessoas não sabem que eu sou cristão? Como eu sou no meu trabalho?
Como eu sou com os meus amigos? Como eu sou? Faça essa pergunta para si mesmo. A presença de Deus ainda é real na minha vida? Ele ainda está comigo? Porque às vezes Jesus já ficou para trás. E nós estamos caminhando achando que Ele está conosco. Você lembra de quando Jesus ficou esquecido lá em Jerusalém pelos seus pais? Era a ocasião da Páscoa. E eles iam em caravana, saindo de Nazaré para Jerusalém. Ali eles ficaram alguns dias. E quando conclui a festa, eles voltam em caravana. O texto diz para nós que os pais de Jesus biológico, terrenos, diziam para o outro: cadê Jesus? Não, eu acho que ele está na caravana da frente ou na caravana de trás. Mas ele deve estar aí, ele deve estar vindo com a gente. Eles achavam que Jesus estava ali. Eles achavam que Jesus estava caminhando com eles. Mas ele não estava. Quando eles vão investigar melhor, quando eles vão saber melhor, Jesus estava lá no templo. Cuidado para Jesus não ter ficado lá atrás. E você está vivendo uma vida religiosa. E você está vivendo uma vida de aparência. E você está vivendo uma vida que aparenta estar vivo, mas você está morto. Nós precisamos tatear toda hora. Nós precisamos sentir a presença de Jesus. Nós precisamos confirmar os nossos passos. Nós precisamos perguntar: Jesus, é por esse caminho mesmo? Jesus, é por essa estrada mesmo? Jesus, você está comigo mesmo? Porque sem Ele nada faz sentido. Sem Ele a vida perde importância. Sem Ele nós temos nem direção, nem propósito. Nós precisamos de Jesus. A caminhada cristã sem Jesus, ela não faz nenhum sentido. Jesus está com você. Você tem certeza que Jesus caminha junto com você? Será que Ele não ficou lá atrás? E nós precisamos voltar a buscar Ele. E aonde Ele está? Onde Ele se encontrava, Jesus? Ele estava no templo, estava na sinagoga, ensinando a palavra. Quando você quisesse voltar para Jesus, o primeiro lugar que você vem para a igreja. Uma igreja que prega a Bíblia. Uma igreja que não traz só palavras que massageiam o ego. Você procura a igreja, a Bíblia. Jesus se encontra lá. Nós precisamos saber: Jesus está comigo. Essa caminhada, Ele está comigo. Ele está comigo nela. Quantas vezes nossa fé vive do que já foi? A nossa fé vive de experiências passadas. Eu já vivi isso. Eu já vivi aquilo. Queridos, mas e hoje? E hoje, como anda a tua fé? E hoje, como anda a tua história com Deus? E hoje, que tipo de experiências sobrenaturais você tem com o teu Deus? Ou você só tem coisas do passado? Ou você só pode contar coisas do passado? Como você foi cheio, como você era ativo, como você era intenso. E hoje só sobrevive a lembrança. Só fica a lembrança dos tempos áureos da fé. Volte a viver de novo o primeiro amor. Volte a viver de novo as primeiras obras. Quando você tinha paixão em ler a palavra. Quando você começava a ler e logo dava o choro. Volte a viver o primeiro amor. Se arrependa, veja onde você caiu, refaça o lugar de novo. A palavra de Jesus aqui é muito clara. Não basta parecer vivo, é preciso estar vivo. É preciso ter uma vida sem hipocrisia, sem superficialidade, sem aparências. O diagnóstico de Jesus é claro. O texto, verso 1 ainda diz: eu conheço as tuas obras. Ele começa dizendo que é os 7 Espíritos de Deus. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Isso indica plenitude. Jesus está indicando que Ele é pleno. Ele vê diferente do homem. Ele vê com perfeição. Ele vê com justiça. Ele julga com autoridade. E Ele está dizendo para a igreja, e diz para todas: eu conheço as tuas obras. Eu sei quem você é.
Não é apenas uma observação superficial, é um exame profundo. Ele olha para dentro de nós e faz um exame profundo. Ele nos olha por inteiro. Não há fachada que o engane, não há máscara que o engane. Ele olha as motivações por trás das nossas atitudes. Ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece a frieza escondida por baixo das vestes religiosas. Ele conhece. Ele não está impressionado com a nossa agenda. Ele se preocupa com o nosso coração. Ele se preocupa com a nossa intimidade com Ele. Nós não precisamos impressionar as pessoas. Nós precisamos viver para agradar o nosso Deus. Nós não precisamos usar máscaras para agradar ninguém. Nós precisamos agradar ao Deus que nos conhece por inteiro, que esquadrinha as nossas obras, que conhece as nossas obras. O Senhor não busca performance. Tem muito altar com performance. Tem muito cantor com performance. Tem muito pregador famoso com performance. Deus não está interessado em performance. Deus está interessado em intimidade. Deus está interessado no que somos de forma verdadeira. Deus está interessado na nossa busca por Ele diária, constante. Não a performance que nós fazemos. Porque aqui nós não estamos para fazer performance. Porque nós não somos atores. Nós somos servos do Senhor. Nós estamos aqui para servir a Ele. Porque senão nós estávamos no shopping, nós estávamos na praia, nós estávamos na praça. Nós estamos aqui porque amamos o Senhor, porque amamos a obra do Senhor, porque amamos vidas. Senão nós estávamos assistindo futebol, senão nós estávamos de boa em casa. Mas nós amamos a Deus. O que somos no secreto importa infinitamente mais do que somos no público. O que você é no secreto importa muito mais do que você é no público. Como você é no secreto? Como você é sozinho? Será que a nossa vida espiritual está assim? Ativa por fora, mas esgotada por dentro, cansada. Quantas vezes estamos mais preocupados com a performance do que com a presença de Deus? O nosso coração não queima mais, não tem mais lágrimas nos nossos olhos, não tem mais constrangimento, não tem mais quebrantamento. O culto virou algo normal, o culto virou só uma agenda. Não! Talvez nós estamos com a aparência de vivo e nós estamos mortos. Mas o Senhor traz essa palavra hoje, igreja, uma palavra dura, difícil, mas porque Ele quer ressuscitar áreas da nossa vida. Eu acredito que você não quer escutar o que aqueles escutaram. Eu não te conheço. Você quer escutar outra frase que Jesus disse: entra na alegria do teu Senhor. Entra, filho meu, entra na alegria do Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. É isso que eu quero escutar. Eu não quero chegar diante do Senhor e o Senhor dizer que eu usei uma máscara, que eu estava usando uma performance, porque eu posso enganar os homens. Mas e diante do meu Pai, que é o que mais importa? E diante da entrada do seu reino, que é o que mais importa? Lá vai ser separado os bodes das ovelhas. Lá vai ser separado o joio do trigo. E o que somos? O que nós somos? Você é joio ou você é trigo? Você é ovelha ou você é bode? Porque essa separação vai ser feita. Essa separação será feita. Jesus nos chama para encarar a verdade, olhar para dentro de nós com realidade, com verdade, e ver: eu preciso de ajuda, eu preciso de transformação, eu preciso ser ressuscitado. Essa palavra é para mim. Porque às vezes a gente diz: não, essa palavra é para fulano. Ah, se o fulano tivesse vindo para o culto hoje. Não, essa palavra é para nós. Essa palavra é para mim também. Essa palavra é para cada um de nós que temos o mínimo de temor a Deus, o mínimo de reverência a Deus. O verso 2, o trecho diz assim para nós: ser vigilante e consolida o resto que estavas para morrer.
porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Jesus diz: ainda precisa ser confirmado algo que ainda não morreu. Tem algo que ainda está vivo. Talvez você já está em estado terminal, mas tem algo ainda que pode ser salvo. Tem algo ainda que pode ser revivido, ressuscitado. Jesus, ele é maravilhoso. Cada uma dessas 7 igrejas aqui, ele traz elogios e traz críticas, mas ele sempre abre a janela da graça, a oportunidade da igreja ser mudada, restaurada e transformada. Porque quem nos critica é porque quer o nosso bem. Quem aponta as nossas falhas é porque quer ver a gente melhorar, a gente avançar. Jesus elogia, mas faz as suas críticas. E ele está dizendo para essa igreja: seja vigilante, confirma o restante que está para morrer. Jesus oferece restauração. Jesus está dizendo para essa igreja: olha, confirma, fortalece. Isso indica algo de um reavivamento. Você precisa de um reavivamento na tua vida, porque talvez você já viveu avivamentos, mas há quanto tempo você não vive mais? Há quanto tempo você não fala mais em línguas? Há quanto tempo você não recebe mais um dom do Senhor? Há quanto tempo você não fica na presença dEle e tem experiências sobrenaturais com Ele? Há quanto tempo? Há quanto tempo você não chora mais? Tem gente que nem chora mais. Não tem mais nem lágrima. Quando veio para a igreja, quando era o primeiro amor, tudo chorava. Escutava uma canção, chorava, se derramava, se quebrantava. Hoje não. Hoje não tem mais essa prática. Confirma o que ainda não morreu. Confirma. Jesus está nos chamando a sair da inércia, a reacender uma chama, a reerguer o altar, a restaurar o temor. Outrora nós tínhamos tanto temor a Deus, nós tínhamos tanta reverência. Diante desse diagnóstico de morte, Jesus oferece vida, Jesus oferece restauração. Sabe o que isso se chama? Graça. É a graça do Senhor, sempre disposto a nos levantar, sempre disposto a nos reerguer. Ele nunca desiste da gente, Ele insiste conosco. Às vezes nós até vivemos coisas que doem na nossa alma, e às vezes é até o Senhor que permite. Ele fez isso com Paulo. Lá em Atos 9, no chamado de Paulo, Jesus diz assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E continua dizendo: dura coisa é para ti recalcitar contra os aguilhões. Sabe o que era aguilhão? Quando eles estavam arando um terreno, os bois na frente, e quando os bois travavam, porque às vezes eles eram teimosos, não queriam continuar a arar o terreno, o boi travava, aí tinha um aguilhão. Sabe o que era feito com aguilhão? Ó, espetava o boi, para o boi voltar a andar de novo, para o boi voltar a ir no trilho de novo. E Jesus estava dizendo para Paulo: Paulo, não adianta você ficar insistindo contra os meus aguilhões. Queridos, se nós não voltarmos para o Senhor, se nós não viermos para o Senhor por meio das cordas de amor, pode ser que Ele comece a usar os aguilhões, e vai doer. Ele vai pegar o aguilhão e ó, enfiar em nós, para ver se a gente volta para o caminho de novo, para ver se a gente volta para o propósito de novo. Porque às vezes nós estamos dando um murro em pontas de faca. Nós estamos insistindo com o Senhor, lutando com o Senhor, e o Senhor lá, ó, insistindo conosco. Ele não desiste. Isso é graça. Jesus está dizendo: ainda há algo que pode ser reacendido, há uma fagulha ainda dentro de você, ainda há um temor, ainda há um arrependimento, ainda há saudade da presença. Desculpa, ainda há algo, existe algo dentro de você. A saudade está diante do Santo dos Santos,
Porque tem um louvor que diz assim: aquele que já pisou no Santo dos Santos. Como é que continua o louvor? Em outro lugar não sabe viver. Você já pisou no santo lugar? Porque quem já entrou lá uma vez, quem já sentiu a presença de Deus uma vez, quem já sabe o que é chorar na presença de Deus, se quebrantar na presença de Deus, quer voltar para esse lugar. Eu espero que hoje seja a noite que você volte. Eu espero que seja hoje a noite que você seja reacendido por essa presença, por essa fagulha. Eu peço que você volte a praticar disciplinas espirituais que foram abandonadas. Pastor, que disciplinas espirituais são essas? Oração, leitura da palavra, momentos com Deus, devocionais com Deus, momentos de intimidade com Deus. Que você volte a praticar as disciplinas espirituais. Às vezes a gente cumpre a nossa agenda tão certinha em várias outras coisas, mas quando se refere ao reino, quando se refere à justiça, a gente não faz. A gente não tem essa mesma disciplina. Reavive a sua vida de oração, a sua vida de meditação na palavra. Deus abre aqui uma janela de conserto. Ele nos abre essa possibilidade, nos chama para um retorno. Retorne, filho. Não importa quão fraca a sua chama esteja, se houver brasas, Ele pode ainda soprar vida, e você ressuscita, e você traz de novo, você volta de novo à vida. Olha o que Deus fez lá no vale de ossos secos com Ezequiel. Eram só ossos, e a palavra de Deus veio para Ezequiel dizendo: profetiza sobre esses ossos. E os ossos começaram a se juntar, os ossos começaram a criar carne, criar tendão, e logo se levantou um exército poderoso. Não importa que área da sua vida possa estar morta, Deus pode ressuscitar, Deus pode trazer a vida novamente. E no verso 3, ele dá 3 ordens de restauração. O verso 3 diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. São 3 ordens. Primeira ordem: lembrar-te. Nós precisamos lembrar das palavras, lembrar do nosso primeiro amor. Jeremias diz assim: traga à memória aquilo que lhe traz esperança. Traga na memória aquilo que te lembra. Recorde os dias que o fogo do Senhor, da presença do Senhor, ardia no seu coração, quando você era sensível à voz dele, quando você retirava tempos de qualidade com o Senhor, sem pressa. E ele diz também: guarda o que? O verso diz para nós: o que tens recebido e ouvido. Nós somos uma geração que recebemos tanta informação, que às vezes você recebe uma palavra como essa, e amanhã você já esqueceu. Guarda, querido. Medita na palavra. A palavra diz: medite na palavra dia e noite. Fique remoendo a palavra, ruminando a palavra, fique refletindo sobre a palavra. Preste atenção no culto, no momento da palavra. Às vezes nós nos distraímos no culto. É difícil você vir para o culto, e quando nós vimos, a gente vem, ainda fica se distraindo, ainda fica no celular, ainda fica conversando. Aí você perdeu o que deveria ter sido guardado. Por isso ele diz: lembra-te. E o outro verbo que ele usa: guarda. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus muda as nossas vidas. A palavra de Deus transforma a nossa história. A palavra de Deus e o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós temos que guardar. O salmista Davi diz assim: guardei no meu coração a tua palavra,
para não pecar contra ti. Quando a palavra está guardada no nosso coração, antes de pecar, a gente lembra dela. O Espírito Santo traz à tona ela. E a gente recua, a gente vigia, a gente tem atenção, a gente foge da aparência do mal. Mas se você não guardar, é como se a semente estivesse caindo em um terreno cheio de pedras, em um terreno cheio de espinhos. A palavra precisa cair numa terra boa, para ela entrar dentro dos nossos corações, para ela frutificar, para ela dar frutos espirituais, para ela gerar arrependimento. Se você fica se distraindo, se você fica como eu, tipo, ouvindo Paulo pregar e caindo da escada, você se distrai e você perde o que deveria guardar. Guarde o que está sendo recebido e o que está sendo ouvido da parte do Senhor. O verso 6, e em todas as outras igrejas, Jesus diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, querido. Ouça, guarde dentro do seu coração e fique meditando nessa palavra. Ele usa, por último, o verbo arrepender-se. Ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Precisamos nos arrepender. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é mudança de rota. Se você diz que se arrependeu e faz as mesmas coisas, você não se arrependeu. Arrependimento a gente muda. A gente não faz mais aquilo que desagrada a Deus, aquilo que a gente sabe que é errado. O arrependimento verdadeiro é o que muda a nossa mente, a metanoia. Paulo diz isso em Romanos: sejam transformados pela renovação da vossa mente. A nossa mente muda. A gente não pensa mais como outrora pensava no mundo. Nós não pensamos mais em satisfazer os nossos prazeres e desejos carnais, porque nossa mente mudou. A mente mudando, eu mudo o meu caminho, eu mudo a minha direção, eu mudo o meu comportamento. Jesus não busca só reformas externas, Ele busca principalmente reformas internas. A nossa mudança, ela acontece primeiro no interno. Às vezes a gente vê a pessoa de terno, de gravata, toda, mas e o interno? Como anda o interno? Lembra que Jesus dizia para os fariseus? Jesus dizia assim: vocês são sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas podres por dentro. Isso é aparência. Isso é aparentar ser vivo e ser morto. A mudança acontece primeiro de dentro para fora. Primeiro eu mudo dentro. Primeiro eu sou mudado no meu interior. E Deus vai mudando a minha vida no interior, e do interior passa para o exterior, porque o que é dentro, está dentro de nós, é tão grande, e ele começa a transbordar para o nosso exterior. A nossa boca começa a falar, porque a palavra de Deus diz que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Transbordou. Agora eu falo. Agora eu não consigo me conter no meu serviço. Agora eu não consigo me conter no meu trabalho. Agora eu falo, eu começo a falar, porque transbordou o que o meu coração fala. O meu coração não fala mais de coisas pecaminosas. A minha boca fala das coisas que está dentro do meu coração, porque eu guardei, eu me arrependi. Você lembra do seu primeiro amor, das suas primeiras obras? O que aconteceu? O que foi que houve? Que precisa ser mudado, transformado, restaurado? Aqui não é uma chamada para acusação, é uma chamada para um recomeço, para restauração, para transformação. O verso 3 ainda diz assim, a parte B do verso: portanto, se não vigiares, virei como ladrão,
e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Jesus usa a figura a qual a igreja sabia, porque a igreja já tinha sido invadida 2 vezes. Por falta de quê? De vigilância. Ele usa sempre a linguagem a qual a igreja está inserida. Então ele está dizendo: olha, se vocês não vigiarem, eu vou vir como um ladrão. O ladrão vem numa hora que nós esperamos? Responda, por favor. Não. O ladrão vem numa hora que nós não esperamos. O ladrão vem numa hora a qual nós não estamos preparados. Jesus está dizendo: se você não vigiar, eu virei como um ladrão. É uma advertência séria. A vida de Jesus será marcada assim. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Se nós não vigiarmos o nosso coração, se as nossas lamparinas não estiverem cheias, nós vamos ficar como aquelas virgens loucas. Se a gente achar que ainda dá tempo pecar, ainda dá tempo viver uma vida dissoluta, ainda dá tempo viver brincando com a minha fé, ainda dá tempo viver como brincando de crente, pode ser que não dê, porque ele vem como um ladrão. E aí quando você pensa que dá tempo de comprar o óleo, não dá, e você fica. Você não entra na festa, você não casa com o teu noivo. Jesus está falando a linguagem da igreja. Sardes foi invadida porque confiava demais em sua estrutura. É a autoconfiança, é a arrogância, é a altivez. Muitos são surpreendidos na sua religiosidade, porque negligenciam a intimidade com Deus e acham que estão bem. Nós precisamos voltar urgente a vigiar, a igreja. Os dias são maus. Os dias são maus. Se nós não estivermos vigilantes, se nós não estivermos atentos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, nós precisamos vigiar. Nós precisamos aumentar os atalaias. Nós precisamos aumentar os guardas. O salmista Davi diz assim: Senhor, põe guardas na minha boca, põe guardas na sua boca, põe guardas na sua mente, coloque a armadura do Espírito, como eu preguei aqui há alguns dias. Se proteja como um soldado, porque se você for para a guerra sem vigilância, sem atenção, você vai acabar atacado. As setas, os dardos inflamados vão te atacar. Não adie o arrependimento, não adie. Você está escutando novamente uma palavra, e às vezes nós adiamos. Não, eu me resolvo depois. Ainda tem áreas na minha vida que ainda não estão ajustadas. Eu me reconcilio depois. Eu aceito Jesus depois. Eu largo essas obras depois. Não adie, querido. Você está endurecendo o seu coração. Você está com o coração endurecido. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça. Lembra-te. Guarda. Arrepende-te. Arrepende-te hoje. Não perca a visitação do Senhor. Nós erramos tanto porque nós perdemos a visitação do Senhor. O povo judeu errou porque perdeu o tempo da visitação. Não perca o tempo da visitação. Não perca. Hoje Jesus é juiz, é advogado, mas Ele vai ser juiz. Hoje Ele está intercedendo por nós, mas chegará o dia onde Ele vai nos julgar, segundo as nossas atitudes, segundo as nossas ações, segundo os nossos atos. O amanhã pode não oferecer o mesmo espaço de conserto hoje. Se você precisa se consertar com Deus, se conserte hoje. Pastor, eu tenho vergonha de ir aí na frente receber oração. Eu tenho vergonha, pastor, de me ajoelhar. Querido, não tenha vergonha não. Porque a palavra de Deus diz que aquele que tem vergonha de Jesus será envergonhado lá no céu. E aquele que confessa o nome dele aqui na terra, o seu nome será confessado diante do Pai lá em cima. Não se envergonhe não.
A gente, desculpa a palavra, a gente é tão sem vergonha para tantas outras coisas, e a gente sem vergonha, se envergonha diante do Rei, se envergonha diante da presença do Senhor, se envergonha em chorar, em se quebrantar, em se ajoelhar, em pular, em estar alegre na presença do Senhor, em consertar os seus caminhos. Engraçado que a gente tem vergonha de fazer essas coisas, e lá no mundo a gente tem atitudes, desculpa o termo de novo, sem vergonhas. Desculpa o trocadilho. Não é? Mas não é verdade? É verdade. Quando nós vamos para um jogo de futebol, você vai lá no Castelão, é o teu time que está jogando, você grita, você pula, você é tão elétrico, tão... Mas quando você vem para a casa do Senhor, você é um sono. Se levanta várias vezes para beber água, para ir no banheiro, fica vagando o pensamento. Mas quando tu está no estádio, quando tu está no cinema, tu não descola os teus olhos da TV. Tu está lá. Está apertado para ir no banheiro, só vou quando terminar o filme. E na presença do Senhor nós não somos assim. Por quê? E percebam que isso é um erro, querido. Nós precisamos e não podemos perder esse tempo de visitação por parte do Senhor. Entenda uma coisa: a morte espiritual começa com o abandono da vigilância. Quando você para de vigiar, aí você começa a morrer. Você tem que vigiar todo dia. Homens, vigiem todo dia, porque todo dia vai vir tentação, vai vir coisas que não é para nós fazermos, ataques na área sexual, vai vir, vai, e como vai? E aí? Tu está vigilante ou tu está todo distraído? Esteja atento. Ninguém está vendo, pastor. Está. Os olhos do Senhor estão sobre você, e nós somos frutos das escolhas que nós fazemos. Cuidado, porque um momento de prazer vai te acarretar consequências muito duras lá na frente. Vigia, vigilância, atenção. Mulheres da mesma forma, estejam atentas, estejam vigilantes. Adolescentes, jovens, estejam atentos, porque vai vir proposta de todo jeito. Deixa de ser quadrado, use isso aqui. Todo mundo faz tu também. Todo mundo já fez isso aqui no mundo. Todo casal de namorado já fez isso aqui, faz também. E aí? Como vai ser o seu posicionamento? Qual vai ser a sua resposta? O que você dirá a essas vozes? Vigia. Vigia, porque senão você viverá as consequências das suas escolhas. As consequências dela, você vai viver. Por isso, a palavra diz ser vigilante. Porque senão eu vou vir como um ladrão. Que o Senhor não venha e te encontre desprevenido. Que Ele te encontre ligado. Que Ele te encontre atento. Que as suas vestes estejam limpas, estejam sem marca, sem máculas, sem rúcula, e que você esteja pronto para subir com Ele. Senão você vai ficar, querido. Você acha que o mundo já está mal? Quem acha que o mundo já está mal, pervertido? Quem acha? Somos quase uma totalidade. E olha que você nem sabe muito, viu? Nem sabe muito. Tem tanta coisa ruim no mundo que você nem imagina que está acontecendo. Que você nem imagina, que às vezes a gente perde essa noção. Deixa eu te falar uma coisa: vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. Aí, você quer ficar aqui? Porque eu não quero. Eu não quero ficar aqui. Eu quero me encontrar com o meu Senhor lá nos ares. Eu quero ter o meu corpo revertido agora, saindo a corruptibilidade e entrando na incorruptibilidade. Eu quero receber a minha pedrinha com o meu novo nome dentro. Eu sou ansioso para ver qual é o meu nome. Eu sou doido para saber qual é o meu nome. Vai ter meu novo nome dentro. Por isso que em cada carta dessa,
Jesus diz assim: ao vencedor eu darei. É aos que vencerem, querido. É aos que perseverarem. A nossa queda espiritual não vem de uma vez, ela é gradativa. A sua morte espiritual não aconteceu de uma vez, acontece de forma gradativa. Eu não quero ir para o culto hoje, eu não estou afim, eu não estou afim de ler a Bíblia, eu não estou afim de orar, eu não estou afim de fazer isso. É encontrando defeito, encontrando erro. Aí essa frieza vai entrando nos nossos corações, e daqui a pouco eu estou morto, daqui a pouco eu estou apático, daqui a pouco eu estou morto-vivo. Cuidado, as pequenas coisas, as pequenas concessões que você vai dando, os pequenos legalismos espirituais que você vai permitindo. Você fica indiferente à palavra. Porque eu já venho todo domingo mesmo. Aí você fica indiferente à palavra. Fica conversando, fica, sei lá. Não fique não, querido. Vigie, esteja atento. Se a palavra não é diretamente para você, você pode ser porta-voz dela para outras pessoas, porque foi isso que o Senhor designou para nós: anunciar o Evangelho a todas as pessoas, em Jerusalém, em Samaria, aos confins da terra. Escute, é tempo de nós despertarmos. E o verso 4, o texto diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Tem sempre os remanescentes. Sempre tem aqueles que, diante da frieza coletiva, diante do erro coletivo, eles se mantiveram fiéis. Eles se mantiveram puros. Eles se mantiveram com as vestes brancas. E eles andaram com quem? Com Jesus. Vocês andarão comigo. Olha isso, olha a honra. Sempre tem aqueles que não se contaminaram. O texto é claro, tem algumas pessoas, não são muitas, mas tem os remanescentes. Mesmo em meio a essa morte espiritual generalizada, tem um grupo fiel, um grupo puro. Eles são a esperança da igreja, a esperança da sociedade. O texto diz que receberão vestes brancas. Branco fala de pureza, branco fala de santidade. Por isso que várias vezes a Bíblia retrata o branco, vestes brancas. Terão seus nomes confirmados no livro da vida e serão confessados por Jesus diante do Pai. A esperança. Porque se você for um remanescente, você pode levar essa palavra de esperança para outros, querido. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa missão. Seja parte desse grupo. Seja parte dos remanescentes. Não espere que a maioria mude para você mudar. Não, eu vou esperar que comecem a fazer para mim começar. Não. Faça a diferença você. Pastor, não tem ninguém fazendo, mas eu vou fazer o que é certo. Pastor, está todo mundo fazendo errado. Eu vou fazer o que é certo. Eu não sei eles, eu vou fazer o que é certo. Faça o que é certo. Não se contamine. Não suje as suas vestes. Não espere todos mudar para você mudar. Não, mude você. A diferença começa conosco. A mudança começa conosco. Um coração ardente pode incendiar uma congregação inteira. Pode incendiar uma casa inteira. Às vezes vem um jovem aqui para a igreja, e daqui a pouco o jovem vai trazendo um pouco da família toda. Um jovem. Eu vou dar o exemplo da Raíssa. A Raíssa e o Samuel começaram a vir para a igreja sozinhos. Eles dois começaram a vir para a igreja. Eles vinham às vezes às quintas, eles estavam sempre aqui, eu via eles por ali, terminava, o pai deles vinha buscar e eu não conseguia às vezes nem cumprimentar eles. Até que eu consegui cumprimentar eles e tal e tal. Olha que coisa linda, hoje está a família toda aqui. A Raíssa, o Samuel, o pai e a mãe aqui. Olha. Tá vendo? Então, é uma pessoa.
Você pode fazer a diferença na sua casa. Você pode fazer a diferença na sua família. Ai, mas lá eles são tudo brabo, tudo ruim, tudo. Faça a diferença, querido. Dê testemunho. Indique o caminho. O nosso papel é indicar o caminho. O caminho de onde? De Jesus. O caminho dele. Você pode ser essa pessoa. Você pode ser o que permanece. Você pode ser o que intercede. Você pode ser o que se separa. Não, meus amigos, tudo faz isso na escola. Eles fazem, eu não faço. Como dizia minha mãe, eu não sou todo mundo. Né? Eu não sou todo mundo. Paulo dizia isso para Timóteo. Timóteo, eles podem, Timóteo. Você não, Timóteo. Eles podem fazer, Timóteo, mas você não pode, Timóteo. E assim nós temos que viver, queridos, sendo os remanescentes. Não se acomode com a frieza coletiva. Não se acomode com a apatia coletiva. Seja um avivado no meio dos adormecidos. Amém. Uma vez um rapaz aqui da igreja perguntou assim: pastor, eu fico dando uns glórias assim, incomodo o Senhor. Diz negativo, meu irmão. Pode dar seus glórias, seus rajados de aleluia. Pode ficar à vontade, meu irmão. Você está na casa do seu pai. Que esses vão despertando aos outros, os demais. E eu concluo aqui, quando o verso 5 traz as